Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris. Cristiana Soares. Em Israel, o Parlamento analisa o projeto de lei que limita o poder da Justiça em anular decisões adotadas pelo governo. O primeiro-ministro holandês vai abandonar a política após as eleições gerais, ainda sem data marcada, mas previstas para o próximo outono. A Autoridade de Aviação Civil do Sudão anunciou que vai prolongar o encerramento do espaço aéreo do país até ao final deste mês. No controle técnico está Duško Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. O Parlamento israelita começou a examinar esta segunda-feira uma medida-chave da polémica reforma da Justiça do governo de Netanyahu. Hoje, os deputados devem debruçar-se sobre o projeto de lei que limita o poder da Justiça em anular decisões adotadas pelo governo, ministros e representantes eleitos. Liliana Henriques. Após 3 meses de suspensão para negociações com a oposição que não surtiram efeitos, com Yair Lapid e Benny Gantz na oposição a suspenderem a sua participação nas conversações em finais de junho, a polémica reforma da Justiça lançada por Netanyahu volta a ser de atualidade. Nesta segunda-feira, os deputados israelitas debruçam-se sobre a anulação da possibilidade para a Justiça de se pronunciar sobre o caráter razoável das decisões do governo, uma medida que Netanyahu considera necessária para garantir um melhor equilíbrio dos poderes. Os seus adversários políticos consideram que isto é um ataque direto à democracia e dizem que, se esta medida for aprovada em primeira leitura, organizam amanhã uma mobilização nacional. No sábado passado, pela 27ª semana consecutiva, várias dezenas de milhares de pessoas manifestaram no centro de Tel Aviv e noutras cidades para marcar a sua rejeição deste projeto. Além do texto que começa a ser analisado hoje, outros pontos da reforma suscitam igualmente críticas por parte da oposição, nomeadamente uma medida derrogatória que permite ao Parlamento anular por maioria simples uma decisão emanando do Supremo Tribunal, uma medida que, segundo Netanyahu, terá sido abandonada. Outro dispositivo contestado é o modo de indigitação dos juízes, que assim já foi adotado em primeira leitura. Dentro de 3 semanas começam as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023 em Lisboa. A Guiné-Bissau terá uma participação recorde neste evento, com mais de 140 pessoas a irem de Bafatá e de Bissau até Portugal. O padre Galiano Lima de Oliveira explica como está a organizar esta viagem até à capital portuguesa. A Guiné é muito portuguesa. Eu digo isso, mas é uma coisa muito profunda e muito séria. Para já, a Guiné é muito, muito portuguesa. E se passarmos já à frente nisso, vamos ver também que os dois povos têm muito em comum. Os guineenses, eu digo sempre, beberam muito dos portugueses. Eu estou na altura de afirmar isso, porque a minha vida também passou por alguns países de África e eu vejo quanto Portugal está presente na Guiné. E a igreja guineense é uma costela da igreja portuguesa. E a nível da escolha de Portugal para estas jornadas, foi também poder aproximar as jornadas quanto possível da África. E Lisboa está muito consciente disso. Nunca a Guiné teve um histórico de uma tal participação em qualquer jornadas. Por ser em Portugal, nós podemos dizer que a ligação da Guiné e Portugal, Bissau e Lisboa é direta, mas eu não tenho dúvidas que falou muito mais alto a afinidade entre os dois países, os dois povos e as duas igrejas. As palavras do padre Galiano Lima de Oliveira sobre a participação da Guiné-Bissau nas Jornadas Mundiais da Juventude que vão decorrer no próximo mês em Lisboa. O padre Galiano Lima de Oliveira, entrevistado por Catarina Falcão, e esta de resto uma entrevista que desenvolvemos mais à frente no espaço convidado. A Autoridade de Aviação Civil do Sudão anunciou esta segunda-feira que irá prolongar o encerramento do espaço aéreo do país até ao final do mês. Este conflito, que começou em abril, já matou mais de 3.000 pessoas. Elton Aguiar.
De acordo com o comunicado da Autoridade de Aviação Civil, esta situação não se aplica aos voos de ajuda humanitária ou de evacuação, desde que obtenham a permissão das autoridades competentes. Encerrado desde 15 de abril, quando os conflitos eclodiram, o espaço aéreo sudanês foi fechado sucessivamente para evitar que aviões civis e de ajuda humanitária fossem derrubados, à semelhança do que aconteceu com o avião do Exército Regular na semana passada. Importante ativo estratégico, o encerramento do aeroporto internacional paralisou o Sudão até a transferência provisória da sede do governo interino e das agências humanitárias para a cidade de Porto Sudão, no leste do país, para facilitar as operações de evacuação e de chegada de ajuda. Até à data, nenhuma das partes pretende negociar um novo cessar-fogo. Face a esta situação, a diplomacia egípcia anunciou a realização de uma cimeira para discutir as possíveis formas de pôr um fim a este conflito. Estima-se que quase 3.000 pessoas morreram e mais de 2,9 milhões de pessoas tiveram que abandonar as suas casas, segundo as estimativas conservadoras das Nações Unidas. O secretário-geral, António Guterres, estima que este conflito está a escalar para uma guerra civil com potencial de desestabilizar toda a região. Em França, continua o Festival de Avignon. Exit Above After the Tempest é um espetáculo da coreografia da coreógrafa, aliás, belga Anne-Therese de Keersmaeker. A obra está em cartaz até esta quinta-feira e é uma partitura dançada entre blues e música eletrónica. Carlos Garbin, bailarino e músico, descreve o espetáculo. Tem várias histórias juntas, acho, mais pelo lado musical, eu diria que é a evolução da história da música gravada, né? Do começo dos anos 20, quando a música começou a ser gravada, até a música eletrônica. Então, a Ana Teresa queria que fosse um trabalho com música pop. Então, a gente pegou bem a história bem do começo das primeiras gravações, como influência, até a música mais eletrônica, com mais influências eletrônicas. Eu e a Mescrem, a gente não se conhecia e a gente não sabia o que ia acontecer da nossa relação, que a gente nunca tinha feito música junto. Que no começo a Ana Teresa convidou ela para fazer as gravações, para compor a música, mas ia ser a música gravada. E aí a Mescrem falou, eu gostaria de participar do espetáculo também, eu gostaria de dançar também. Então aí eu fui convidado para fazer parte do espetáculo, porque eu já era bailarino da companhia, porque eu toco violão também, eu toco blues bem o estilo do Robert Johnson que ela queria ter como influência, então fechou bem perfeito. As palavras então do bailarino e músico brasileiro Carlos Garbin, ele que participa no Festival de Teatro de Avignon, que decorre no sul de França. Esta foi uma entrevista de Karina Branco, a nossa enviada especial, precisamente ao Festival de Teatro de Avignon. No desporto, a primeira semana da volta à França em bicicleta terminou este domingo com a 9ª etapa conquistada pelo canadiano Michael Woods, enquanto a camisola amarela está na posse do dinamarquês Jonas Vingegaard. Há 3 ciclistas portugueses na corrida. Um deles é Rui Costa, que participa pela 11ª vez na prova. Ao microfone da RFI, Rui Costa, ciclista da Intermarché Circus Wanty, que já venceu 3 etapas na volta à França, admitiu que vai tentar entrar nas fugas. Ouçamo-lo. Talvez terei que encontrar um percurso que não seja muito montanhoso, do qual a mim não me favorece. Mas pronto, também às vezes é o momento, não é? Vou decidir, olha, vou na etapa 15 ou vou na etapa 12, acho que é um bocado incerto. Aqui no Tour tudo é incerto, não se sabe mais o que é que pode acontecer. Por isso às vezes também é preciso ter sorte e no dia que escolher, estar num dia bom, porque também entrar numa fuga e não estar a 100%, acho que também não é mais inteligente. O Rui sente-se um pouco vigiado, sendo que os outros estão mais atentos porque o Rui já ganhou. Aqui no Tour não diria, mas é certo que entrando numa fuga sou sempre um alvo a ter em conta. Noto que sou um corredor muito mais marcado. Já na volta à Suíça, o Powells acabou por dar uma entrevista no final daquela etapa que íamos fugidos, a dizer que o principal objetivo dele era tentar deixar-me na subida para que não chegasse comigo, porque sabia que eu era rápido naquele tipo de final. Então já por aí pode-se ver que é certo que sempre que entrar numa fuga vou ser um alvo a ter em conta da parte dos adversários.
Era então Rui Costa, o ciclista português, ciclista da Intermarché Circus Wantis, aqui entrevistado por Marco Martins. Rui Costa, que já venceu 3 etapas na Volta à França e que participa ele, faz parte de 3 ciclistas portugueses a participar na Volta à França em bicicleta, que terminou este domingo a primeira semana, e aqui também o fim deste segundo bloco informativo do dia.